Nesse mundo, eu sou o príncipe absoluto. Se quiser mudar esse fato, deves pagar com seu próprio sangue. Até mesmo Deus, que desceu à terra, não pode escapar disso. Eu mesmo pintarei Deus com essas mãos cobertas de sangue. Ganishka, o príncipe que após ser traído matou o próprio pai, ascendeu como o maior imperador de todos e conduziu o Império Kushan com mãos de ferro. Qual seu passado e o que o motivou a virar um apóstolo e se entregar à mais pura maldade? Vem comigo que vou revelar todos os detalhes sobre a vida, a ascensão e a queda do apóstolo com potencial para destruir o mundo. O vídeo de hoje está muito bom, então assiste até o final que vou contar o segredo sobre a segunda reencarnação do Ganishka, que talvez você não saiba. Já vai deixando o teu like, se inscreve se ainda não for inscrito no canal e apenas se você puder, vira membro para apoiar o meu trabalho. Estamos pertinho de bater 13 mil inscritos. Dá hype para esse vídeo chegar para mais pessoas. E agora, sem mais enrolação, vamos falar de Berserk. Existem diversos apóstolos no mundo de Berserk, com formas e poderes diferentes, mas mesmo entre os mais poderosos, o Ganishka se destaca. Sua força e poder estão em outro patamar. Ele consegue derrotar vários apóstolos com um único golpe, e diferente de outros apóstolos, ele teve toda a sua existência desde a sua infância manipulada pela ideia do mal para servir a um único propósito: trazer a fantasia para o mundo físico. Mas o seu maior destaque, com certeza, é que ele foi o único apóstolo que vimos até hoje a se rebelar e desafiar abertamente um God Hand. Com uma aparência selvática e uma verdadeira bocarra digna de um tubarão branco, o Ganishka é apresentado pela primeira vez na obra no capítulo 231 do mangá, mostrando toda a opulência e terror de seu castelo demoníaco. Quando vemos estes quadros de corpos e mais corpos sendo usados para decorar o seu palácio, conseguimos ver pela primeira vez como seria o governo de um apóstolo se ele conseguisse reinar por muito tempo em alguma região. Provavelmente esse show de horrores também iria acontecer sob o domínio do apóstolo Cobra e do Conde. Isso se o Guts não tivesse mandado ambos de base, mas muito aconteceu antes do Ganishka ser conhecido como o Imperador do Mal. E antes de mostrar por completo a sua persona de apóstolo, vamos adentrar mais profundamente em seu passado e entender o que o motivou a seguir o caminho da maldade. O Ganishka nasceu como príncipe e herdeiro legítimo de seu país, mas sua mãe tentou envenená-lo quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Ele sobreviveu e durante toda a sua juventude conviveu no meio de um verdadeiro séquito de serpentes, com nobres traiçoeiros esperando a mínima oportunidade para o trair. Mas ele conseguiu agir primeiro e eliminou todos os nobres que se opunham a ele. Após isso, para se estabelecer no poder, ele também mata o seu pai e assume o trono. Mas mesmo sendo rei, ele não teria um momento de paz. Eternamente desconfiado e sem poder descansar um minuto sequer, a coroa mais parecia uma maldição. O inimigo poderia ser qualquer um, desde um nobre ou parente que fingisse ser seu aliado. E é muito bom como nesses quadros o Miura o representa pequeno e vulnerável, encolhido em seu trono e cercado por serpentes, representando as pessoas da nobreza e o pavor que ele sentia. Seu rosto sempre é mostrado com olhos vidrados de medo, da mesma forma que seu pai antes dele. Enquanto rei, o Ganishka buscava uma única coisa: se livrar do sentimento de medo, e a forma que encontrou para fazer isso
foi se colocar sempre no topo do poder. A percepção de medo vinda do governante mais poderoso do mundo dá um contraste incrível para essa história. Ele guerreou sem parar, até que em meio a tantos anos perdidos em guerras sem sentido, em busca de mais e mais poder, ele teve um filho, mas nunca teve tempo para estar presente. E depois de uma extensa campanha de guerra que levou muitos anos, o Ganishka retorna para sua família. E durante um banquete de boas-vindas, ele é envenenado pelo seu próprio filho. E quando ele olhou em seus olhos, viu que ele tinha exatamente os mesmos olhos cheios de medo que o seu pai tinha. Atacado por todos os lados e certo de que iria morrer e perder tudo o que conquistou, o Ganishka se lembra de um antigo objeto que lhe foi dado de presente por um certo bruxo. Ninguém aqui sabe quem é esse bruxo, não é mesmo? Este objeto é o Behelit. Ele o ativa sacrificando seu próprio filho e se transformando no apóstolo feito de névoa. A partir daqui, ele trilha um caminho muito mais terrível. Se ele já era violento apenas para se livrar do medo, agora ele dá um novo sentido à palavra crueldade. E se antes os seus alvos eram todos humanos, agora vai sobrar até mesmo para os apóstolos, pois ele é tão forte que consegue capturar apóstolos vivos para criar o Behelit artificial. Mesmo após a sua transformação, a sua sede de poder não diminuiu. E mesmo sendo um apóstolo, ele se recusa a obedecer à mão de Deus, os desafiando abertamente e dizendo que irá matar até mesmo Deus, se referindo ao Grift, que é considerado um deus para os apóstolos. O Ganishka não pode ser considerado um apóstolo comum. Apenas as suas ambições já se destacam de qualquer apóstolo. O seu desejo de dominação mundial pode ser comparado até mesmo ao desejo do Grift, e sua existência por si só é muito fora da curva. Não existe um outro apóstolo com poderes tão absurdos e tão amplos. Ele pode transformar o seu corpo em névoa mesmo sem estar presente. Isso funciona como um avatar que permite que ele manifeste essa névoa em um local onde ele deseja atacar, enquanto que seu corpo físico permanece em segurança em um lugar distante. Mesmo não sendo seu corpo original, seus ataques usam 100% de seu poder, disparando raios que saem de sua névoa. Esses ataques conseguem matar vários apóstolos com um único golpe. Claro que este poder não é perfeito, pois uma pequena parte de seu corpo físico fica exposta em sua forma de névoa, e este é o seu ponto fraco. Claro que atingi-lo neste local em específico é algo extremamente difícil, e foi necessário o Guts e o Zod juntos para dar um golpe certeiro nele. Além disso, a sua névoa também pode ser usada para controlar pessoas. Ele também pode usar a névoa para encobrir uma cidade inteira e espionar tudo que se passa dentro do seu alcance. E inclusive ele consegue sentir qualquer um que entre dentro deste território. Lutar contra esta forma é tão difícil que apenas o Grift foi capaz de subjugar este apóstolo, conjurando um forte vento e dispersando seu corpo no ar. A partir do momento em que mais uma vez o medo toma conta de sua existência, ele percebe que jamais conseguirá viver sem medo enquanto não estiver acima daquela entidade. E é pensando nisso que ele decide mergulhar dentro do man-made Behelit, carinhosamente chamado de Behelit artificial. Ele faz isso com a intenção de reencarnar uma segunda vez. E isso é muito doido, pois quando um bebê é jogado ali dentro, ele já vira uma criatura muito perigosa. Imagina então o que acontece com alguém que já é extremamente
extremamente poderoso e cheio de maldade. Só que diferente das transformações normais de Apóstolo, acredito que o Ganishka mergulhou muito mais fundo no plano espiritual, até o lugar onde vive o Deus do abismo. Ele próprio diz ao retornar que esteve no inferno. Ele absorveu o máximo de poder que conseguiu e emergiu como Shiva. O seu corpo aqui não é mais uma névoa, mas sim um colossal amontoado de carne, tão grande que poderia esmagar um país inteiro apenas caminhando em cima dele. Seus poderes mudam completamente para algo quase apocalíptico. Ele dispara fogo de suas várias bocas e ainda libera mini Ganishkas toda vez que ele esmaga alguém. Estes monstrinhos agem como verdadeiros anticorpos, lutando contra todos que estão por perto. Imagina o que aconteceria se ele passasse um dia inteiro caminhando sobre a Terra. Atacar o seu corpo físico não adianta de nada, porque ele nem ao menos sentiria algo de tão grande que ele é. E para derrotá-lo, o Griffith assume a sua real forma de mão de Deus e consegue acessar o único ponto fraco do Ganishka, que é onde reside um fragmento de sua consciência. Mas se lembre que ele absorveu e se fundiu com uma parte do próprio plano astral. Então ataques físicos não iriam funcionar contra ele, e prevendo que seria atacado pela espada da ressonância do Skull Knight, o Fento segura o poder daquele golpe e, manipulando o espaço, ele redireciona o poder direto para o Ganishka. Ao cortar o Apóstolo, tudo que estava contido em seu corpo é vazado para fora, e dessa forma, o pedaço do mundo astral que estava dentro do seu corpo se funde com o próprio mundo físico, fazendo com que a fantasia e a realidade sejam uma coisa só. A morte do Ganishka acabou trazendo uma nova era para o mundo. E mesmo lutando contra os seus instintos de apóstolo, ele foi completamente usado para realizar os desejos da ideia do mal. E aí galera, como vocês estão? Me diz aqui o que você acha sobre a história do Ganishka. Concorda comigo quando falo que ele é mais forte que qualquer outro apóstolo, incluindo até mesmo o Zod e o Grumbeld? Deixa aqui a sua opinião. Me diz que outros temas gostaria de ver por aqui. Se tiver alguma teoria, me manda também, que ela pode virar tema de vídeo aqui no canal. Não vai sair sem deixar o teu like. Se inscreve se ainda não for inscrito e apenas se puder, vira membro para apoiar o meu trabalho. Os últimos vídeos sobre Berserk vão aparecer na tela final. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima!